é teu, o que sou é Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite. Queremos render graça ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sabemos, Pai, do seu carinho, do seu amor por nós. E o Senhor tem derramado instruções acerca para a nossa vida. Mas faz parte, Pai, do processo a obediência. Faz parte também do processo obedecer ao Senhor. E obedecer ao Senhor, Pai, é um desafio a cada dia da nossa vida. E nós sabemos, Pai, que se nós obedecermos, nós comeremos o melhor dessa terra. Então, Senhor, eu quero te agradecer pelas instruções que o Senhor vai nos passar nessa noite. E eu quero agradecer pelos corações aqui nesse lugar, que possamos avançar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Senta no seu lugar, meu querido, minha querida. Amém. Deus é muito bom, todo tempo. Obrigado, grupo de música, grupo de louvor. Amém. Eu pensei que a igreja hoje tinha sido arrebatada, amém? Isso não, eu sou crente e só um minutinho. E eu estava meditando em algo para que a gente pudesse ministrar hoje, falar hoje com vocês. Amém? Vocês estão aqui mesmo? Amém, Márcio? E hoje está tendo a organização para o Congresso de Homens amanhã, né? Então, muitas pessoas não estão aqui conosco porque estão lá organizando o congresso. Muitos maridos estão lá, então as suas esposas não conseguiram chegar nesse lugar. E também tem um feriadão aí na frente, alguns irmãos acabaram viajando. Mas estamos aqui nessa noite, amém? Eu queria que vocês abrissem Daniel capítulo 3, versículo 8. E veio algo no meu espírito para compartilhar com vocês. E eu acredito que foi em 2013 que aconteceu um apagão no Nordeste inteiro. E esse apagão deixou vários estados, né? Se não me engano até do Centro-Oeste, que também estava apagado por causa de algum problema que deu nas distribuidoras de energia. Eu não sei se você se lembra desse apagão que teve, né? Ficamos mais de uma noite e meia sem energia. Eu não sei se Ramon trabalhava na Energisa na época e teve esse problema. E eu estava em Salvador nesse dia. E eu estava nesse dia dando aula lá em Salvador. Já estava mais ou menos 13 dias, ia ficar 17 dias lá. Longe de tudo, longe da família, dando aula lá, ministrando aos irmãos lá daquela região. E lá era bem intenso, porque a gente não só dá aula lá, nós damos aula de manhã e de noite, segunda, quarta e sexta. E terça, quinta, sábado, domingo de manhã, domingo de noite. Tem uma agenda bem pesada, porque a gente sai ministrando em diversas igrejas, muitas igrejas. Igrejas pequenas, grandes, médias, todo tipo de igreja. E Deus me deu uma oportunidade de ver muita coisa. E eu estava naquele tempo lá, muito esperançoso, muito desejoso, para que eu pudesse entrar em algumas coisas que eu estava almejando. E eu desejava coisas, eu queria que coisas acontecessem na minha vida, mas parecia que
as portas estavam fechadas. E é como se aquilo começasse a acontecer um desgaste dentro de mim, em que eu quisesse que coisas acontecessem e eu não estava mais conseguindo com que essas coisas acontecessem. Vocês estão aqui? Então eu estava ali naquela situação, correndo e tentando forçar algumas coisas até mesmo, estava ansioso com outras coisas. E eu me lembro que eu estava na internet naquele momento, assistindo algumas coisas, até para aliviar um pouco minha cabeça. Eu me lembro até o que eu estava assistindo. Tem uma série do History chamado Trato Feito, né? Que fala de negociação, em que homens vão em um determinado lugar para vender ou comprar coisas. E ali se chama Trato Feito, aquele programa que ensina, na verdade, a negociar, né? A grande expressão daquele programa é negociar. E deu aquele apagão. E aquele apagão durou 1 hora, 2 horas, 3 horas. E eu estava sem sono nenhum. E eu me lembro que naquela noite eu estava muito em conflito, querendo que coisas estivessem acontecendo e não estavam acontecendo, e eu querendo que coisas avançassem, não estavam avançando. E eu perguntando a Deus por que isso, por que aquilo, e por que não estava acontecendo. E Deus me deu uma visão. E aquela visão mostrava o seguinte, como se dentro de mim saísse um pilar, como se estivesse sendo construído um pilar de concreto, redondo e grande. Ele estava sendo construído ainda. E Deus me mostrou um nível que ele estava. Era como se ele estivesse aqui. Mas ele precisava romper e sair de mim. Amém? Vamos se concentrar, amém? Vamos ficar ligados aqui, por favor. Tá bom? Por favor. Vamos ficar ligados. E aí, querido, eu vejo que estava saindo, ainda havia uma diferença muito grande entre o que estava dentro de mim e o que precisava. Deus me sinalizava que precisava sair daqui e ainda romper. Vocês estão entendendo isso? E Deus me mostrava o que eu tinha naquele momento, o que eu precisava e o que ia acontecer. Que quando ficasse pronto esse pilar que sairia da minha cabeça, 2 telhados gigantescos viriam sobre mim e me cobririam. E Deus me disse assim, que para o que Ele queria que fosse colocado na minha vida, para o que Ele queria que fosse depositado na minha vida e construído na minha vida, eu precisaria de um pilar mais forte dentro de mim. Eu precisaria de algo mais poderoso dentro de mim sendo construído. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão aqui mesmo nessa noite? E eu precisava que algo fosse construído dentro de mim para suportar aquilo que viria sobre mim. Amém? Amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Por detrás de cada bênção, por detrás de cada porta que Deus quer abrir na nossa vida, existe uma coisa chamada responsabilidade. Eu olho para Eric ali sentado. Eric talvez tenha 15 anos ou 16, 14. E Eric está ouvindo coisas poderosas nesses dias que eu não tive a oportunidade de ouvir quando eu tinha 14 anos de idade. Vocês estão aqui? Eric, ele está desde 3 anos atrás conosco praticamente. Desde quando ele tinha 11 anos então. Ouvindo coisas desde a igreja de criança. Agora ele está no DAV e está na igreja. E ele está ouvindo coisas que eu e você, talvez, nós não tivemos oportunidade. E nós quebramos a cara em muitas coisas. Perdemos oportunidades em outras tantas coisas. Coisas vieram na nossa mão e se esvaíram. Recursos vieram e nós perdemos. Oportunidades apareceram e nós não tivemos sabedoria, maturidade para gerir aquilo dali. Pessoas também. Coisas que aconteceram que se hoje acontecesse, mediante a experiência e a palavra, nós seríamos bem melhores. O que eu quero dizer para você com isso é que nós precisamos entender que Deus não tem problema nenhum de nos abençoar. Deus, Ele já nos abençoou. Agora, o problema é se nós estamos dispostos a, de fato, e o que eu vou falar mesmo é isso, pagar um preço. Que preço é esse? É um preço
de trabalhar em nós mesmos, em crescermos, para que a gente não venha perder mais oportunidades. Sabe, você vai ver a história, você vai ver que quando Jesus multiplicou os pães e peixes, ele pegou ali os cestos e recolheu, porque Deus não gosta de desperdício. Sabe, irmãos, deixa eu falar algo para você, e eu vou ser muito sincero com você nessa noite, e que bom que você está aqui hoje. A gente não pode estar falando a mesma coisa para a pessoa 10 vezes. Ninguém suporta isso. Eu vejo Jesus encontrando com aquele jovem rico, e ele dizendo: olhe, para você ser salvo, você tem que simplesmente dar tudo e me seguir. Porque ele tinha um problema, idolatria. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não era o dinheiro, de forma alguma. Passou várias pessoas ricas por Jesus, e para nenhum deles Jesus pediu isso. Mas para aquele menino sim. Porque aquele menino tinha um Deus chamado dinheiro, ele era materialista. E naquele menino a cura era dar tudo e seguir Jesus. Vocês estão nesse lugar? Mas Jesus, ele fala aquilo, ele não fica adulando aquele menino. Ele não fica, vamos, olha, você está perdendo isso, olha, você está perdendo aquilo. E ele diz, olha, a direção é essa. Você vai seguir? Não. Beleza, abraço. E ele segue. E a Bíblia diz que o menino, ele fica triste. Jesus não volta com o lenço e fica, mas você não quer, tudo bem, meu filho, mas chora aqui, por favor. Não. Porque Jesus, ele não é melodramático. Nós estamos fazendo de Deus um homem, ou um ser, melhor falando, melodramático. Mas Jesus, ele não é, e nem Deus é melodramático. Jesus e Deus trabalham com decisões. Decisões que levam a responsabilidade, decisões que levam à bênção de Deus e à unção do Senhor. A unção, ela não é mística, a sorte não é mística. Existe um livro chamado A Ciência da Sorte. São matemáticos que estudaram a equação para você ter sorte. E sorte é um conjunto de fatores para você ter ela. Vocês estão aqui mesmo? Eu não conheço ninguém que ficou em casa, em uma rede, se balançando durante 20 anos e teve sorte. Não existe isso. Essa pessoa estava caçando, essa pessoa estava buscando, essa pessoa estava vendo alguma coisa e aconteceu algo. Vocês estão aqui, amados? Não, Beltrano teve a sorte de ganhar na loteria, mas ele pelo menos comprou o bilhete. Ele provocou alguma coisa. Vocês estão nesse lugar? Amém ou não amém? E eu queria ler com vocês Daniel capítulo 3, versículo 8. Nós vamos ver atitudes que nós precisamos ter na nossa vida para nós termos cada vez mais rompimentos. Amém? Vamos estudar essa história hoje. São 22 versículos e eu queria passo a passo conversar com vocês sobre eles. Amém? Ok. Aqui conta a história de alguns jovens que foram capturados, sequestrados, retirados da sua terra natal. Eles eram príncipes em sua terra natal, eles eram judeus, príncipes das suas tribos, e esses meninos foram arrancados e levados para 3.000 quilômetros de distância. 3.000 quilômetros de distância da sua terra. Eles foram capturados junto com Daniel, por exemplo. E esses meninos foram ser treinados para servir ao rei. Eles estavam distante da sua terra, ninguém estava vendo, eles estavam em uma outra cultura, eles estavam em uma outra situação. Esses meninos, eles poderiam facilmente viver e agir da melhor forma que eles achassem. Não tinha ninguém fiscalizando. Você já imaginou? Imagine isso. O novo presidente da república, ele pega você, captura você daqui. Imagine que seja um presidente da república ou um rei de uma terra tão distante. E ele pega você agora e leva você para lá. Né? Aquela historinha. Leva você para lá. E ele chega para você lá naquele lugar
e começa a imprimir em você coisas e dando para você também prêmios. Porque quando eles chegaram lá, a primeira coisa que ele fez foi um banquete. Está aqui. Então, você se corrompe, eu lhe dou um banquete. Distante, menino novo, os meninos tudo novo. Vocês estão aqui, amados? Estão distantes agora. Porque às vezes eu vejo muitos crentes, irmãos. Quando está num contexto é uma coisa. Quando está em outro contexto é outra coisa. Quando está em outro contexto é outra coisa. Deus não consegue trabalhar desse jeito. Deus não consegue. Você tem que ser a mesma coisa em todos os ambientes. Você tem que ser a mesma pessoa em todos os lugares, irmão. Você tem que honrar o nome do Senhor em todo lugar que você estiver. Você tem que ser a mesma pessoa na igreja. Rapaz, eu já vi muito isso em igreja. Muito, mas muito mesmo. Olha, Beltrano na igreja é de um jeito, na faculdade de outro. Beltrano na igreja, né? Mas lá em outro lugar, né? Você está entendendo o que eu estou falando? E esses meninos saíram de lá, 3 mil quilômetros distantes. Eles foram tirados na época que tinham 15 anos de idade. Da idade de Eric aí. E eles foram levados. Não teve muito tempo de imprimir neles algo muito forte, não. Uma coisa é um homem já de 25 anos de idade, 30 anos de idade. Eu que estou com 38 anos de idade. Talvez me arrancar daqui e me levar para outro lugar, já tem muita estrutura dentro de mim. Mas um menino de 15 anos de idade, levar para um lugar e começar a colocar neles tentações, desejos e provocações na vida deles, com um monte de privilégios, isso não é para todo mundo. Vocês estão nesse lugar? Amém. E a Bíblia diz que, se chegando alguns homens caldeus acusaram os judeus. Me perdoe, eu tenho que contextualizar aí. Então, eles estão lá para ganhar tempo. Aí Nabucodonosor, ele constrói uma estátua, uma imagem gigante. E ele diz o seguinte: a partir de hoje, todo mundo vai ter que idolatrar, adorar, venerar essa imagem aqui. Principalmente quando eu tocar os alaúfes, os símbolos, tudo que eu tocar, vou fazer louvor para mim mesmo. E quando eu começar a fazer o louvor para mim mesmo, eu quero que vocês venham aqui e me adorem. E durante esses dias, ninguém vai poder adorar outro Deus, a não ser eu. Não vai ter outro Deus nessa região, somente eu. Vocês estão aqui? E aí esses meninos são pegos adorando o Deus de Israel. É pego adorando o nosso Deus, o nosso Deus. E aí agora chega a notícia, a denúncia para Nabucodonosor. Olhe, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles agora foram pegos adorando ao Deus deles. E o que você vai fazer, Nabucodonosor? O rei já tinha dado a ordem que se alguém fosse pego, morreria lá na caldeira, né? Lá no fogo, sendo tostado. Vocês estão aqui? E aí ele diz: disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente tu, ó rei, baixastes um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de músicas, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorarás a imagem de ouro que levantei. Segura aí. Existe uma coisa e um entendimento neles, que nós precisamos ter esse entendimento hoje. Apesar desses meninos não terem, escutem bem o que eu vou falar para vocês, o Espírito Santo dentro deles, naquele tempo. Mas eles tinham um entendimento. Eles sabiam que eles tinham sido feitos em imagem e semelhança de Deus. Escuta aqui. Existe uma coisa muito forte em
Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. A Bíblia diz que Deus falou o seguinte: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre toda a terra. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. Se há uma imagem aqui na terra de Deus, sou eu e você. E isso, querido, é algo que eu preciso que você tenha um entendimento muito forte. Esses meninos estariam sendo hipócritas para eles mesmos, diante do entendimento desse, se eles, sendo a imagem de Deus, se prostrassem para uma imagem de um Deus falso. Existe uma coisa chamada crise de identidade. E eu vejo uma crise de identidade muito grande no ser humano, é que eles não sabem o DNA que eles têm. O nosso DNA é o DNA de Deus. Você, meu irmão, pode hoje abrir o seu guarda-roupa e não ter uma roupa lá dentro. Você hoje pode não estar sentindo alegria dentro do seu coração. Você pode hoje não estar tendo portas abertas como que gostaria. Você pode hoje fazer o que você estiver passando, qualquer tipo de dificuldade dentro de você. Mas nada disso muda que você é homem ou você é mulher. Eu posso pegar agora, por mais engraçado que fosse, e vamos deixar de tantas polêmicas, mas eu posso pegar agora uma roupa de mulher e vestir João Paulo. Eu posso vestir João Paulo de mulher agora. Eu posso vestir como for. Ele nunca vai ser uma mulher. O meio não vai mudar o DNA dele. Existe uma coisa chamada genótipo. É o código genético dele, que provoca um fenótipo, que é o órgão genital dele, que é o pombo de Adão aqui. São as axilas dele, que é diferente. Vocês estão nesse lugar. E ele pode mudar como ele quiser. Um homem pode mudar como quiser. Mas se um dia fizer uma ultrassonografia, ou fizer um teste de DNA, está lá dizendo XY. Não muda. O DNA não muda. Vocês estão aqui ou não? Você pode estar sentindo o que for hoje, mas você não vive do que você sente. Você vive pela fé. Porque a minha Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. Você pode estar sentindo tristeza hoje, você pode estar sentindo infelicidade hoje, mas existe um DNA espiritual dentro de você, dizendo que você é imagem e semelhança de Deus. E não tem como, se existe um DNA dentro de você, esse DNA vai se manifestar. Esse DNA vai explodir, ele vai requerer um espaço, ele vai dizer: não aceito mais essa situação. E por você ser imagem de Deus, e ao ouvir a palavra de Deus, cada vez mais as escamas dos olhos começam a cair, e você começa a entender a sua natureza, ao ponto que coisas que você tolerava antes, você não consegue mais tolerar. Eu não posso me prostrar diante de uma imagem quando eu sei qual é a minha imagem. Você não entendeu isso não? Não, você não entendeu isso. Eu não tenho condição de me prostrar diante de uma imagem de ouro tão bonita, tão poderosa, de Nabucodonosor, quando eu sei que eu sou a imagem de Deus. Eu é que sou a imagem.
façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa... Então eu não tenho como me prostrar diante da tristeza. A imagem da tristeza está lá, eu sei que está lá. E eu sei que é grande. A imagem das dificuldades estão lá, e eu sei que estão lá, e eu sei que é grande. Mas eu não vou me prostrar. Porque eu carrego uma imagem muito maior dentro de mim. Vocês conseguem entender isso? Querido, deixa eu dizer algo para você. Eu gosto de exemplos esdrúxulos. Mas teve um dia na minha vida que... Deixa eu ver como é que eu posso explicar isso. É desse jeito mesmo, não tenho nem como falar. Deus começou a mudar tanto minha vida. Que até as minhas cuecas, com um elástico um pouco mais solto, eu comecei a jogar fora. Eu sei que às vezes os meus exemplos assustam. Mas sabe por quê? Quando eu botava, não cabia mais. Eu dizia, eu não aceito mais nada que está ficando ruim. Eu estou ensinando vida de fé para você, meu irmão. Hoje eu faço consultoria. Hoje eu atendi de tarde um médico e uma serventuária do TRE. Vieram aqui fazer consultoria comigo. E pediram para eu fazer coach com eles. Eu disse agora não, porque minha agenda só dá para janeiro agora. Eu saí do sistema prisional nesse instante. Comecei a fazer outra formação. E Deus já está me promovendo outras formações. Entenda. Rafa vai entender o que eu vou falar agora. Existem recursos dentro da gente. Né, Rafa? Existem recursos dentro da gente. Que se forem despertados por causa da natureza, do DNA. Escutem, preste atenção no que eu vou falar, querido. Se forem despertados, está em você. Mas se for despertado por uma visão. Se for despertado. Não importa se você estiver vendendo bolo hoje, geladinho amanhã. Não importa se você perder tudo e tiver que recomeçar. Porque recurso não é dinheiro. Recurso não é dinheiro. O que você tem dentro de você é que gera dinheiro. Se mudar você de um lugar para o outro, se você souber o que você tem dentro, se você tiver dentro recursos ativados, você gera dinheiro e recursos em qualquer lugar. Quantas pessoas hoje estavam numa profissão, acabou aquela profissão, botou em outra profissão, gerou recursos do mesmo jeito. Porque existe um rio que flui de dentro de mim e de você. O rio de Deus está dentro de nós dois, de nós aqui. Então as pessoas estão procurando no lugar errado. Eu vou fazer aquilo que está dando dinheiro. Eu vou fazer aquilo que está dando dinheiro. Às vezes eu estou aconselhando pessoas. Não, pastor, vou mudar disso para aquilo, porque está dando dinheiro. E eles estão como que loucos, correndo atrás de coisas que estão dando dinheiro. Mas o que dá dinheiro não são os negócios. O que dá dinheiro é o que está dentro de você. Que se isso que está dentro de você for ativado, o que você botar a mão prospera. Querido, ele sabe do que eu vou falar. Ricardo sabe do que eu vou falar. Existe um livro chamado A Estratégia do Oceano Azul. Ele sabe disso. O princípio é muito simples. Não existe nada, Patrícia, você pensa que eu estou falando, não existe nada na face da terra que você venha vender ou fazer que não já exista.
O que você for botar aí, botar açaí, botar academia, ou botar cueca para vender caçola, o que você quiser botar para fazer, já tem gente fazendo. E pior, fazendo melhor do que você. O que você apontar. Eu estou performando uma pessoa que vai para Portugal. Um advogado está querendo mudar radicalmente, está querendo ir para Portugal. Levar uma cafeteria para lá. E eu estou em conexão, fazendo conexão com a Art Coffee de Aracaju e tal, aquela coisa toda, ver modelo para levar para Portugal. E queridos, às vezes as pessoas me pagam muito caro para falar coisas que nós estamos lançando aqui. E às vezes eu preciso falar essas partes para você valorizar. Eu preciso falar às vezes isso para você valorizar, porque ninguém está aqui enchendo abobrinha não. Eu sei do que eu estou falando, amado. E não é, querido, deixa eu dizer algo para você, preste atenção no que eu estou falando na sua cabecinha. Não é o que você faz, mas de onde está saindo isso? De onde está saindo isso? Isso tem vida, isso tem Deus, isso tem inspiração, isso tem criação, isso tem direção. Se isso tem, querido, vai prosperar. Porque dinheiro é consequência. Primeiro você é. Depois você faz. E depois você tem. Qual é o problema de Itabaiana? As pessoas querem ter, depois perdem e entram em crise porque não sabem se é. Eu não gosto de trabalhar com pessoas assim. Eu gosto de trabalhar com pessoas que primeiro querem ser. Porque quando você faz e tem, e depois deixa de ter, você continua sendo. Não, você não está entendendo essa noite não. Pai rico, filho pobre, neto nobre. Pai rico, filho nobre, neto pobre. Eu adquiri uma herança. Meu pai, aquela coisa toda. Você entende disso? Onde eu ando aqui em Itabaiana, eu escuto a mesma história. Eu não sei quem. É igual aquela galera do espiritismo, né? Todo mundo que fez regressão no espiritismo foi um faraó do Egito, uma prostituta na época da bela época. Vocês estão aqui, amados? É mesmo, é sério? E um soldado romano. Eu digo, meu Deus, não tem tanto faraó do Egito assim, amém, amado? Isso aí é uma presa. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amado? Todo mundo que eu ando aqui em Itabaiana, eu já conheci umas 30 pessoas pelo menos. Meu avô era o homem mais rico de Itabaiana. Todo mundo tem essa história. Meu avô era o homem mais rico daqui de Itabaiana. Aquelas terras todinha ali era do meu avô. Aquela ali é do meu tio, do meu avô, que também era. O meu tio, do meu tio do avô, era o homem mais rico de Itabaiana. Eu acho que todos eles eram parentes. É possível, a minha mãe. Mas trabalha com a ideia de era. Era rico. Mas quando você entende que você é a imagem do Deus, do dono do ouro e da prata, você não pode se ajoelhar diante de uma estátua de ouro. Eu queria que você entendesse a profundidade dessa ministração, irmão. Veja bem, eu sou a imagem do Deus, do dono do ouro e da prata. Eu vou me curvar a uma imagem de ouro? É me rebaixar, irmão. Eu não posso. É incongruente. Não tem como eu me curvar. Não pode. Eu sou a imagem do dono. Se possível, era para a imagem se curvar diante de mim. É por isso que no final de Daniel você vai ver que
que uma pedra cai nos pés da estátua. E aquela pedra é Jesus. Porque diante de Jesus, nenhuma estátua pode ficar em pé. Amém, amado? Amém, glória a Deus. Vamos indo, amém? Esse não é o ponto, não. Esse não é o ponto da noite. Vamos indo. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, prostrais. A imagem que fiz, lá. Ok. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ei! Tem situações que a gente passa que manga da nossa cara assim. Entendeu, Ramon? Cadê o seu Deus? Qual é o Deus que vai lhe tirar? Querido, crente que é crente, se não passar por umas provas de vez em quando, não é crente não, minha amada, é bom. Ei! Meu irmão, a gente, quando eu era lá do sistema lá, a gente fazia uns cursos meio Rambo, era massa demais, querido, a gente botava aqui, ó. Eu tenho esse curso, vocês estão aqui, amado? Amém ou não amém? Glória a Deus. Crente que é crente, irmão, tem que aprender a comer problema com farinha. Crente que é crente tem que aprender a passar por prova, dando glória a Deus. Oh, glória. É, irmão, faz parte. Faz parte. Faz parte do dia que a gente prega aqui, a igreja está até o fundo cheia. Faz parte do dia que eu prego, a igreja está assim vazia. E aí, eu tenho que fazer igual a Jesus. Como? Ele pregava para uma pessoa, para uma multidão, do mesmo jeito, minha amada. Agora tem um negócio, Ed Murphy. Vou contar umas histórias aqui diferentes hoje, amém, amado? Você conhece Ed Murphy? Conhece, né? Amém, amado? Um tira da pesada, aquele filme lá, minha amada. É do seu, meu não é não. Eu só fui na sessão da tarde, foi depois. É do tempo de Ramon. Ed Murphy, top. Existe lá nos Estados Unidos uma universidade da comédia. O canal Comedy, ele é uma extensão, iniciou sendo a extensão dessa universidade. Jimmy Carrey, por exemplo, se formou lá. E eles, para se formar, eles tinham que fazer um show, um stand-up, lá nesse canal. E ele tem um, né? Ed Murphy tem um. E o dele, querido, foi tido como uma obra magistral. Os Estados Unidos, americanos, trabalham com a comédia como algo supremo, né? Eles dizem que é muito fácil fazer a pessoa chorar, mas rir não. Vocês estão aqui? E Ed Murphy estava no auge do sucesso dele. No auge do sucesso. E ele decidiu fazer uma peça de teatro trágica. Fazer o povo chorar. E ele fez a peça de teatro. Foi uma negação. Horrível. A crítica disse que foi uma porcaria. Uma grande porcaria. Aí foram para ele na entrevista de imprensa e disse: onde é que vai ser a próxima peça? Próximo espetáculo? Ele disse: não, só foi esse. Ah, você está fazendo isso então porque foi ruim? Ele disse: não, eu já sabia que ia ser ruim. Ele disse: como assim? Ele disse: faz mais de 10 anos que eu só tenho sucesso. E eu queria provar um pouquinho do que não é sucesso. E aí o outro perguntou: e aí? E aí, nunca mais quero provar. Vocês estão aqui? Nós fomos feitos para a vitória. É por isso que a gente se entristece com as derrotas. Mas as derrotas fazem parte de um grande vitorioso, que aprende, e aprende, e aprende, e aprende. Amém, amado? Vocês estão aqui, amado? Amém? Ok. E quem tal, brerei. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Top. Quem é o Deus que vai salvar vocês? Rei, é o seguinte, com todo respeito, não é da sua conta. Bota a gente lá e você vai ver. Vocês estão aqui?
Vocês estão aqui mesmo? Meu irmão, isso se chama uma pessoa que tem autoestima. Vocês estão aqui, amado? Eu ia falar um negócio aqui engraçado. Não sei se eu falo, não. Peraí. Não, peraí, que eu tenho que pensar bem. Peraí. Eu vou falar. Eu não aguento, não. Peraí. Olha, pessoal, vocês sabem como eu sou. Ah, engraçado, minha amada, por favor. A gente foi pra praia um dia desse, eu e Dani e Sofia. Aí Dani tem um short que ela usa com um top. Ela disse, eu não vou botar não, esse short. Disse, por que não, que eu estou com 2 varizes aqui? Disse, minha filha, bote, não, bote e tal. Disse, bote. Minha filha Sofia vai querer tomar banho de praia, com aquela história toda. E você vai estar lá, quem vai ter que tomar, sempre sou eu e tal. Ela falou, não vou botar 2 varizes aqui. Mulher, minha amada. A mulher verbiana é vaidosa, minha amada. Pastor, vaidosa mesmo. Vocês têm que se cuidar, minha amada. Vocês têm que ser a mulher mais gata, linda, apaixonante do mundo, minha amada. Glória a Deus. Aí a mulher que faz aí cabelo, unha, minha amada, bota pra rachar mesmo, hein? Amém ou não amém? Agora, com ordem e decência, minha amada. Amém? Para você ser bonita, basta ser elegante. Aí ela não queria botar, não bota. Aí minha irmã vai pra praia, pense na onda, velho. Eu acho que minha cabeça é uma comédia, minha amada. Aí eu aprendi a rir, Ramon. Aí veja. Aí eu tô lá, rapaz, uma mulher, você já viu Murra dos Thundercats? Eu acho que Murra fez uma mudança de sexo e foi pra praia naquele dia, minha amada. Meu irmão, aquela mulher não tinha menos de 200 anos não, meu irmão. É sério, ela tinha 200 anos de idade, sério. Ou ela sofreu alguma coisa na vida, minha amada. Meu irmão, ela passou com fio dental. Imagine um saco de plástico do G Barbosa. E o fio dental no meio, aquele negócio murcho assim. Perante Deus, eu queria ter batido foto com aquela mulher. Porque eu ia trazer para vocês aqui e dizer, isso é autoestima. Isso é que é autoestima, meu mano. Tem coisas que você só vai ouvir aqui, a minha mãe, glória a Deus. Querido, aquela mulher andava desfrutando da praia. De um jeito que eu disse, essa mulher é salva, não é possível não. A autoestima dessa mulher é alta mesmo, meu irmão. Tá nem aí, ó. Beijinho no ombro para todo mundo. Por que eu estou dizendo isso, querido? Brincando com vocês aqui. Toda brincadeira que eu tiver aqui tem um fundo. A gente tem que parar de dar ouvido ao diabo. E saber que do diabo existem vozes. Esse celular, se eu botar no Viva Voz, ele vai repercutir uma voz. O diabo tem celular em Viva Voz nessa terra. É o dia do contra-cheque que não deu para pagar as contas. Ali é um celular aberto do diabo dizendo que você é um fracasso. Mas você tem que mandar a resposta também. E não permitir, meu irmãozão, que você fique calado numa situação dessa. E eles disseram o seguinte, hey, faça o seguinte, vai botar para queimar ou não vai? A gente só vai ficar aqui discutindo, perder um pouco mais daquilo que nós temos no nosso coração. Porque tem pessoas que se envolvem nas vozes do diabo. Amém? Vocês estão aqui mesmo? Eu me perdi agora. É que aqui não tem versículo não, aqui já é corrido. Ok, deixa eu passar aqui, viu? Pera aí, viu, gente? Vamos para aqui. Então, estes homens foram atados com seus mantos, amém? Suas túnicas, ele já ordenou aqui jogar ele no fogo, e chapéus.
e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. E as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Presta atenção na onda aqui já. Os homens que foram levar eles eram homens fortíssimos. Vocês estão aqui? Na hora que vai jogar eles, antes de jogar eles são tostados. Mas eles são jogados e eles continuam sendo preservados. Só que eles estão envoltos em roupas. Porque a palavra do rei era urgente, tal. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos lá dentro. Nós já conhecemos muito bem essa história. E eu acho muito interessante, presta atenção nisso, por favor. Essa história é muito parecida com a história de Paulo e Silas na prisão. É o mesmo princípio que está vigorando. Para mim, o princípio da fornalha de fogo do Antigo Testamento é o mesmo princípio de Paulo e Silas na prisão. O mesmo. Deixa eu dizer algo para você. Quando a gente vai ver a história, o rei diz o seguinte: aumente o fogo mais ainda. A sede para matar aqueles meninos era tão grande que ele disse: aumente o fogo. Que acabou matando os seus. Vocês estão aqui? Às vezes, presta atenção nisso, viu, Ramon? Ó, se liga aí. Às vezes, a gente está orando aqui. Está escutando isso? Às vezes, vai prestando atenção aí no telão. Às vezes a gente está orando aqui na igreja, buscando algo. E quando a gente sai daqui, sai convicto que Deus está trabalhando. Mas parece que quando a gente chega naquilo que a gente está orando, o fogo do inferno, das pressões, estão maiores. Parece que até o diabo é igual a Nabucodonosor, dizendo o seguinte: está orando, é? Está orando? Então aumente mais o fogo aí. Às vezes alguém está passando pela batalha do câncer, vem, a gente impõe as mãos, e ele vai de novo, faz aquele exame, e o exame diz: ainda está com câncer. E parece que o fogo aumentou. Porque dizendo antes, dizia 3 meses, agora só tem 2. Então o fogo está aumentando. Vocês estão aqui? Nós estamos sustentando uma pessoa e está esperando todo milagre acontecer. Mas nós estamos sustentando uma pessoa em oração que já era para ter morrido há mais ou menos 2 meses atrás. E os médicos estão dizendo hoje que ainda não encontraram aquilo que acharam no início, e estão agora duvidando se tinha mesmo no início, se não tinha. Mirtz conhece um pouquinho da história, ela sabe ali que eu estou falando. Porque, querido, deixa eu dizer algo para você. Quando você começar a orar por algo, muitas vezes o diabo tem muito interesse naquilo dali. Presta atenção no que eu estou falando para você. E ele vai dizer assim: bata mais ainda em Paulo e Silas. Bata mais. Aumente e intensifique. Vocês estão aqui? Aumente mais o fogo. E parece que quem está orando por aquilo, a gente vai lá e está tudo ali queimando. E parece que o mais fácil era se curvar diante daquela estátua. Aquela saída do quinto inferno. Que talvez você que tem um pouco mais de idade, um pouco mais de maturidade, já se curvou tantas vezes e de fato nunca solucionou. Mentira do diabo. Você vai lá, perde sua identidade, você se suja, depois você vê que o problema volta e você simplesmente não resolveu o problema. Pelo contrário, você criou crise dentro de você, porque você teve que se curvar. Aqueles meninos disseram: não, a gente não vai se curvar. A gente vai ficar aqui dentro, pode aumentar a chama, pode intensificar, a gente vai segurar a onda. Mas eu não vou negar o meu Senhor. Mas esses meninos fazem algo poderoso.
Eles fazem uma oração naquele momento. Olha, é o seguinte, nós estamos convictos de Deus. Se for da vontade dele, a gente partir agora, beleza. Se não for também, beleza também, está aqui agora. Então eles adoram o Senhor, porque eles confiam no seu Deus. Aqueles que confiam no Senhor, a Bíblia diz que eles se renovarão. Escute isso. E esses meninos agora entram lá no fogo. E agora Nabucodonosor está lá. Eita, queimou os meus. E olha para eles e diz, não eram 3? Agora tem 4? Como é que é isso que tem 4? E eu começo a entender uma coisa. Que quando você entra, meu irmão, em algo que o diabo está pensando que vai lhe matar, mas você está convicto do Senhor, entendendo quem é a sua identidade e adorando a Ele. Deixa eu te dizer algo, você nunca vai estar só. Você nunca vai estar só. Se você permanecer firme, você sempre vai perceber a presença de Deus junto com você. E deixa eu te dizer uma coisa, isso vai forjar o seu caráter. Isso vai fazer com que você se prepare para as grandes coisas que há de vir. A minha Bíblia ainda diz uma coisa, que no final disso tudo, ele vendo todo aquele milagre, aqueles meninos ali brincando de ciranda, cirandinha, dentro do, vamos lá, ei! Talvez que ele passeava lá dentro. A minha Bíblia está me explicando, sabe o quê? Que tem problemas, que quando a gente supera, a gente fica técnico naqueles problemas. Não, você não está entendendo isso não. Por exemplo, Ramon, ele sobe hoje em um poste, a nuvem de energia pode estar ali rodando no meio, ele consegue desmontar um negócio que está ali pegando fogo, montar de novo, sem ser eletrocutado. Porque ele já fez tanto aquilo, que por mais que ele entenda que é perigoso, mas ele supera aquele perigo. Vocês estão aqui? Eu me lembro quando eu entrei verde no sistema prisional. Amados, eu fazia a cara de macho, mas por dentro me tremia toda, minha amada. Mas a gente foi superando, a gente vai pegando técnica, a gente vai pegando cursos, a gente vai fazendo coisas, sabe, para cada momento, cada situação, ao ponto que eu já tive em rebelião, só eu e outra pessoa. E nós seguramos lá 130 homens em rebelião. Vocês estão aqui? Vocês estão aqui mesmo? Sabendo o que é uma arma com efeito moral, sabendo o que é uma arma com não efeito letal, e vai vendo. E vai controlando, com voz de comando, negociando, e vai indo, até chegar à cobertura. Vocês estão aqui? Se vai um menino, logo no início, infarta. Mas para quem já adquiriu a expertise, se torna, sabe o quê? Negócio. Escura isso. Quando você vê Sadraque, Mesaque e Abednego andando no meio do fogo, você está vendo ali 3 homens que não só foram poupados por Jesus, por Deus naquele lugar, mas como também Deus deu para eles a capacidade de passearem no meio do problema. Então aquilo que veio para destruir eles, agora se tornou um negócio. Por quê? Porque no final a Bíblia diz que Nabucodonosor mandou todo o povo adorar o Deus deles, seguir ele, seguir o líder. Vindo para o nosso negócio, porque talvez o seu negócio não seja um ministério. Quando você domina algo, que outros estão tendo problema, você se tornou líder ali. E agora todo mundo quer seguir você. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes problemas não estão vindo para matar você, pelo contrário, está vindo para você subir, montar e se tornar agora esperto naquilo, sábio naquilo e mostrar para outros o caminho daquilo, amém, amados? E às vezes são oportunidades que Deus está nos dando de abrir novas portas. Talvez pessoas que têm muita dificuldade naquilo vão começar a ver você sem ter dificuldade naquilo. Talvez o seu passe vai valorizar mais.
Talvez é o dia que você vai fazer um serviço ou algo que ninguém consegue fazer, que vai dizer, não, só Gilvan pode fazer, só você pode fazer, só você pode fazer. Então você é bom pra caramba. E os bons são provados na onde? Diga, no fogo. Então, quando vier o fogo, faça igual Erasmo Carlos. Pode vir quente que eu já estou. Vocês estão aqui? Nunca esqueça que você é a imagem de Deus. Deus está em você. Mas eu queria finalizar algo poderoso nesse momento. O que fez aquele fogo não incendiar eles e não tostar eles, e o que fez Paulo e Silas derrubar aquelas cadeias que estavam naquele lugar, se chama adoração. 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 E adorar não é só cantar. Adorar é toda vez, preste atenção no que eu vou falar para vocês agora. Eu queria que a gente pudesse ter 10 horas aqui. Adorar é a capacidade que você tem de não estar na carne, em uma situação que requereria você estar na carne, mas você decide ir para o Espírito porque confia em Deus. Vocês estão aqui ou não? Está sendo gravado essa ministração? Tá, né? Amém, meu filho. Peraí, porque até eu estou sendo abençoado aqui agora. Peraí. Vamos lá. Vamos lá. Fica aqui comigo, amém? Deus está falando aqui agora, rapidinho. Adorar é a capacidade que você tem de não estar na carne. Quando aquela situação mandaria você estar na carne, mas você decide ir para o Espírito, porque você confia em Deus. Veja, preste atenção que eu vou falar para vocês aqui agora. Sabe como foi que a Disneylândia foi criada? O Walt Disney estava num jornal de circulação periódica, fazendo as tirinhas dele. Você sabe, né? Walt Disney, Mickey, Pateta, Pluto, Pato Donald, amém, amados? Uma empresa multibilionária que ganha dinheiro no mundo inteiro com as suas patentes, jogos, filmes, franquias e tudo mais. Vocês estão aqui? Então ele está lá no jornal dele, no jornal de um dono do jornal, e o dono do jornal chega para ele e diz: nós estamos fazendo a contenção de profissionais, e nós vamos ter que demitir algumas pessoas, e você é um deles. E não dá tempo de contar toda a história, mas a mentira cai por terra. Naquele momento cai por terra a mentira, porque ele começa a fazer as contas e diz que ele percebe que só ele está sendo demitido. Ele diz: fala a verdade que eu estou sendo demitido. Ele diz: você está sendo demitido porque você é ruim pra caramba. E o cara é grosseiro com ele. Diz: olha, meu conselho, saia desse negócio de fazer desenho. Você não nasceu para fazer desenho. Uau. Você não nasceu para fazer desenho. Você não sabe fazer charge. Ninguém gosta de ver suas tirinhas. Todo mundo critica. Você é muito ruim. Então, siga esse conselho. Você está sendo demitido porque tu é ruim mesmo. E ele vai para casa. Ele morava só, não conhecia ninguém, não tinha ninguém. E ele morava ali, dava aquele dinheiro. E ele vai para casa. E ele pega naquele momento e fica ali loucaço. E aí, vou trabalhar em quê? Mas eu não gosto de outra coisa, só gosto disso. Como é que eu faço para aquilo? E aquela loucura. Mas está mandando eu fazer outra coisa, mas eu acho que eu sou bom nisso. E ele não conseguia entender. E aí ele criou 2 personagens. Ele criou Mickey e Pateta. Né? Aqui. Vocês estão aqui? E ele disse: espera aí. Eu vou pegar essas vozes que estão aqui e vou botar uma nele e outra nele. E vamos conversar. Olha a viagem. Aí ele dizia: poxa, eu fui demitido hoje, o cara me disse que eu sou muito ruim. Aí Mickey diria: mas você é muito ruim? Não, eu não acho que eu sou ruim. Eu acho até que quando eu faço isso eu sou bom. Aí Pateta vinha na cabeça dele: mas se você fizesse diferente, não seria melhor? Ele disse: é verdade. Ele começou a construir. Disso aí nasceu um parque, nasceu uma empresa, nasceu personagens. Ei, peraí. Espera aí.
Espera aí. Se um cara, debaixo de pressão, sendo humilhado, no sonho dele, conseguiu criar 2 personagens tolos, que trouxeram resposta para ele, e você com o Espírito Santo dentro de você. Se você decidir hoje, em cada momento de fornalha na sua vida, ouvir a voz do Espírito antes de entrar em noia, antes de entrar em paranoia, antes de explodir, e dizer: Espírito Santo, meu amigo, me ajude nisso. O que você acha que eu devo fazer? Aonde você pode chegar? Senhor, eu explodo ou não explodo? Senhor, eu desisto ou não desisto? Chuto o pau da barraca ou não? O Espírito Santo, calma, se acalma. Entre nessa onda aí que eu estou com você. Não, desista não, estou contigo, não abro. Oxê, tenha calma aí. Vocês estão aqui nessa noite? Amém. Fornalha foi feita para você dançar lá dentro. Amém. Aleluia. Feche seus olhos, querido. Aleluia. Senhor, eu quero te agradecer por essa reunião de hoje, por essa palavra que o Senhor derramou no nosso meio. Quero te agradecer, Pai, pela oportunidade de ouvir a sua palavra nessa noite. Quero te agradecer, Senhor, pela rica e doce oportunidade de poder saber com mais profundidade acerca dos seus ensinamentos. Tu és bom. Em todo tempo o Senhor é bom. E em todo tempo o Senhor é bom. Eu reconheço sua bondade nessa noite. E eu sei, Senhor, que o Senhor é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que flui de dentro de mim. O Senhor flui com seus rios de dentro de mim. Sabedoria, riqueza, poder, flui de dentro de mim porque é meu DNA. O meu DNA é recheado de honra, de glória. O meu DNA tem poder, tem sabedoria. Então eu vejo, Senhor, que o Senhor é tão bom. Tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, Pai. Obrigado por essa noite. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado. Meu querido, se você chegou nessa noite e você diz assim: hoje é o meu dia, eu quero aceitar Jesus. Eu quero entrar nessa natureza divina. Eu até conheço Jesus, já ouvi falar de Jesus. Amo o Senhor. Mas nessa noite eu quero entrar em Jesus de uma forma diferente. Eu quero entregar minha vida a Ele completamente. Se você é essa pessoa que decide nessa noite entrar na vida de Jesus, e Jesus entrar na sua vida de uma forma diferente, uma aliança profunda, eu quero que você levante uma das suas mãos aonde eu possa enxergar, para que eu possa orar por você. Se há alguém nessa noite, levante sua mão, para que eu possa orar por você. Há alguém aqui? Há alguém nessa noite que decide entregar sua vida para Jesus? Há alguém? Todos salvos? Tem certeza da sua salvação? Amém? Glória a Deus.